Se os Estados Unidos são o país do mundo onde o capitalismo ele é mais desenvolvido, também lá estarão mais desenvolvidas as contradições do capitalismo. Então é a plutocracia mais bem definida, então onde você tem mais problemas sociais decorrentes da concentração, por isso que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e dos ricos o que tem mais pobres, mais moradores de rua, maior desigualdade social. Tá para ter um novo presidente, ou um velho presidente. Tivemos aí o Donald Trump em comício, onde ele acabou sofrendo um atentado. E eu já vou aqui, anti-clickbait. Foi atentado sim, tá, gente? Vamos deixar de teoria da conspiração, tá? Assim, não foi um atentado produzido pela esquerda dos Estados Unidos, tá? Eu não vou dizer o nome do atirador, porque é para isso mesmo que eles produzem essas ações, né, para se martirizar e depois servir de exemplo para outros jovens, tá? Mas era um jovem de 20 anos republicano que sofria bullying e que tinha acesso a armas, tentou ser atirador, ao que tudo indica era um mau atirador e por isso não foi sequer aprovado para continuar se preparando para ser um atirador de elite. E o cara disparou várias vezes, gente. Teve um apoiador do Trump morto, tem outros 2 em estado grave, né? Uma bala pegou ele de raspão na orelha, outra provavelmente foi parada pelo colete. Ah, Humberto, mas as fotos todas, tudo aquilo. Gente, eles estão em campanha, era um comício. Tinham provavelmente centenas de pessoas tirando foto, dezenas de fotógrafos profissionais. E é lógico que uma vez falhando o atentado, ou seja, o cara sobrevivendo da maneira que sobreviveu, ele vai utilizar isso politicamente à torto e à direita. O cara morreu, o atirador. Houve sim uma falha brutal de segurança que nos dá uma outra indicação. Tá? Não dá pra gente criar nenhum tipo de aura, tá? De profissionalismo, de competência nos Estados Unidos, diferente do que a gente tem no resto do mundo. Eles são toscos também. São incompetentes também. Porra do cara é um ex-presidente, bilionário, tá em campanha para presidente. Mesmo assim, um mangolão, todo problemático, consegue se posicionar e disparar várias vezes contra o Trump. Foram vários disparos, gente. Ele foi executado enquanto dava os disparos, mas o fato é que ele conseguiu se posicionar e conseguiu disparar. Tá? Conseguiu se posicionar e conseguiu disparar. Então mostra uma falha grave aí. Tá? E não tem nada a ver com que só a direita sofre atentado, isso é mentira, isso não é verdade. Né? Mas assim, não é nem a primeira, nem a segunda vez que acontece isso nos Estados Unidos. Tá? Não dá para comparar com o evento da facada aqui do Brasil, tá? Que também é um episódio recheado de teoria da conspiração, que eu acho que sim, é algo que a gente teria que entender melhor o que aconteceu, tem muita coisa ali por explicar, mas eu não defendo a tese da fakeada. Eu acho que houve uma facada sim, embora existam alguns pontos dessa história toda que talvez seja preciso a gente escrutinar melhor e talvez a gente nunca consiga. Talvez a gente nunca consiga, porque materialmente o que a gente tem? Um cara que tem problemas mentais, que é o Adélio, e só. Para além disso, o que a gente tem é muita especulação. Tá? Mas nem isso dá para ter no que diz respeito ao atentado nos Estados Unidos. Lá a materialidade é muito mais impositiva. O cara morreu. Aliás, morreram 2 pessoas. Né? Se é que os outros, enquanto a gente está falando aqui, também não se passaram. Aqueles que foram atingidos estavam gravemente feridos. Ah, mas o Trump foi jogar golfe, não se solidarizou com a família do bombeiro lá que morreu. Foda-se, gente. É o Trump. Ele não tá nem aí. Aliás, agora ele deve estar comemorando. Tá aí a foto de campanha dele. Se ele já era favorito antes, agora é mais que favorito. Ele vai utilizar isso politicamente. É inevitável isso. Tá? É inevitável que ele utilize isso politicamente. Tá? Vai usar e vai usar da maneira mais baixa possível. Porque é o Trump. Agora, o que eu já disse é que eu vou repetir. Para nós brasileiros, não deve mudar muito.
Tá? Eu, particularmente, posso até dizer, preferiria Joe Biden, mas para mim é meio que 6,5 dúzia. Os democratas costumam ter uma política externa ainda mais intrometida nas questões políticas e econômicas dos outros países. O Trump, pra você ter uma ideia, ameaçou cortar a verba e desmontar a OTAN, não conseguiu, gente. Porque a gente tem que entender que não interessa muito quem é o presidente dos Estados Unidos, não. Tá? As verdadeiras forças políticas nos Estados Unidos estão acima dos presidentes, que são funcionários do grande capital. Por isso que eu digo, não interessa se vai ser democrata ou se vai ser republicano. Para nós, do sul global, das suas áreas de influência, do seu imperialismo, muda muito pouco. É lógico, Trump é um apoiador mais alinhado à política defendida por Jair Bolsonaro. Pode fortalecer o bolsonarismo? Pode. Por isso que eu disse, eu até preferiria o Biden, mas a diferença é muito pequena. Muito pequena, porque eu vejo os democratas muito mais encheridos no plano externo, muito mais ávidos por jogar bombas imperialistas no mundo inteiro, de sustentar essa política suicida, pelo menos do ponto de vista dos europeus, que a OTAN vem tocando adiante. Então, assim, a crise nos Estados Unidos, gente, tá? A gente também tem que entender que ela tem uma dimensão que é a seguinte: se os Estados Unidos são o país do mundo onde o capitalismo ele é mais desenvolvido, também lá estarão mais desenvolvidas as contradições do capitalismo. Então é a plutocracia mais bem definida, então onde você tem mais problemas sociais decorrentes da concentração, por isso que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e dos ricos o que tem mais pobres, mais moradores de rua, maior desigualdade social. Um dado que me chamou a atenção, que eu vi essa semana, sobre a expectativa de vida nos Estados Unidos. Vejam como que as maravilhas do capitalismo, elas são restritas a determinada classe social. A expectativa de vida dos pobres nos Estados Unidos caiu. Caiu de 77 para 75 anos, tá? A expectativa de vida. Vejam o que produz um sistema de saúde, tá? Que é uma carnificina, como é o dos Estados Unidos, para os mais pobres. Ao passo que a expectativa de vida dos mais ricos subiu nos Estados Unidos, de 79 para 83 anos. Isso é puro suco de capitalismo, gente. Então não se surpreendam se os Estados Unidos realmente ficar com uma política interna ainda mais extremada. Tem muita gente já proferindo que vai ter guerra civil. Eu não me adiantaria, mas não seria de se surpreender que se formatasse nos Estados Unidos um legítimo movimento popular para reagir à organização da extrema-direita. E isso é produto do próprio capitalismo, criando as condições da sua superação. Isso prova mais uma vez o ponto de Marx. Onde a gente tem maior desenvolvimento das forças produtivas no capitalismo, a gente também tem as maiores contradições do capitalismo. E todas elas estão cada dia mais flagrantes na economia política dos Estados Unidos.